tamanho do trabalho ideal, né? Qual o tamanho do trabalho ideal? Quando eu sei que eu já escrevi suficiente, professor, eu escrevi meu TCC, quantas páginas tem que ter, né? O pessoal pergunta, por que é que acontece? Quando a pessoa está desesperada, ela começa a medir o trabalho dela pelo número de páginas. Ai, meu Deus, já fiz 10 páginas agora, só falta 10. Então, eu sei o que é isso. Mas, vamos frisar primeiro que número de páginas, né, quantidade não é qualidade. Então, não adianta você querer, né, colocar lá as páginas, o número de páginas só para completar, né? Então, você escreveu uma informação irrelevante, você colocou, enfim, as coisas aqui não tinham nada a ver com o seu tema, só para completar as 20 páginas que você precisava entregar. Então, vamos lá, vamos falar sobre os números de páginas. Não existe, presta atenção, gente, esse só aqui da minha cara. Não existe uma regra para número de páginas. O que eu vou falar aqui são recomendações. E o que acontece? Se a sua instituição, né, não estabelece número de páginas, verifica com o seu orientador. Às vezes, né, o orientador exagera também, às vezes ele é um sem noção, mas tá tudo bem, a gente não pode controlar essas coisas, né, você não vai brigar com ele, você não vai lutar contra o seu orientador, porque ele é um sem noção, você infelizmente vai ter que atender às exigências. Então, como a coleguinha falou ontem, que o orientador dela pediu um justificativo de 4 páginas, o que é que você pode fazer? Você pode sentar e chorar ou você pode sentar e escrever. Certo? Ou você pode escrever chorando também, não tem problema. Importante que você faça e cumpra aquilo que o seu orientador pediu, tá certo? Então, o que eu vou falar aqui é uma recomendação, certo? Eu já vi trabalhos diversos, já corrigi trabalhos, já participei de banca, de trabalhos com número de páginas menores, que foram aprovados, e com trabalhos gigantes também, que foram aprovados do mesmo jeito. Então, não existe isso. O que existe é a qualidade do seu trabalho, certo? Agora, claro, você não vai entregar um TCC, uma monografia com 12 páginas, né? Por favor, não vamos abusar. Então, vamos lá. Pré-projeto. Quantas páginas deve ter o pré-projeto? Normalmente, de um pré-projeto, você pode fazer ele com de 20 a 25 páginas, é um ótimo pré-projeto. Por que isso, gente? Se você pensar que no seu pré-projeto vai ter uma capa, uma folha de rosto, uma folha de agradecimento, uma folha com as listas, vamos colocar só uma folha com o resumo, falei na ordem errada, primeiro é o resumo, depois é a lista, uma folha com resumo, depois na outra folha o resumo na língua estrangeira, já foram 5, na outra folha as listas, né? Na outra folha o sumário, por exemplo, e aí a gente encerra aqui, vamos supor que você usou essa. Então, você já tem 7 páginas de um trabalho de 20. Agora só falta 13. Só que lá no final, você vai ter as referências. Então, vamos supor que você vai colocar 2 páginas de referências. Então, você já tem 9 páginas de um trabalho de 20. Então, só falta 11. Então, por isso que a gente fala, o que conta é a parte escrita do trabalho, certo? Então, 20 páginas, quando a gente pensa dessa forma, se torna um trabalho razoável. Por quê? Só 9 vão ser de elementos pré-textuais e pós-textuais. 9 páginas. E aí o restante, 11 páginas, por exemplo, vai ser o miolo, né, do seu trabalho, certo? Então, você vai ter 11 páginas para fazer introdução, desenvolvimento e o seu cronograma, no caso do pré-projeto. Então, pré-projeto, pelo menos 20 a 25 páginas, tá? Monografia. Você já vai ter aí dentro os resultados das discussões, as conclusões, certo? Então, já vai ter que vir um trabalho maiorzinho, certo? Então, no mínimo, com todos os elementos, isso que eu tô falando no número de páginas é com tudo, tá? Já com esses que eu falei, os elementos que eu falei, a capa, a folha de rosto e tal. E aí, com todos os elementos, a monografia, você pode fazer no mínimo 35 páginas, tá? Normalmente 35 páginas é lá no limitezinho assim, que seu trabalho vai estar legal, certo? Então, já corrigi trabalho com 40 páginas, já corrigi trabalhos com 80 páginas, monografia nível de graduação com 80 páginas, então, vai depender de como foi tudo
o seu tema, como foi a sua pesquisa, né? O que é que você usou, se você usou muitos gráficos, muitas figuras, certo? Que isso ocupa espaço, né? Então é uma dica aí, fica a dica. E aí essa monografia, tá? No mínimo 35 páginas, tá, gente? Menos do que isso, só se a sua instituição aceitar, ótimo, maravilha, entrega. Se o seu orientador aceitar, ótimo, entrega seu trabalho aí com suas 20 páginas, que você vai se sentir melhor assim fazendo esse trabalho, tá? Então, você precisa verificar lá o que é que a sua instituição tá pedindo, tá? O que o seu orientador tá pedindo, se ele achar que tá pouco, se 35 tá pouco, ou se ele quiser mais, aí você atende a recomendação. O que é que ocupa o espaço? A concurseira falou, essa é a hashtag Fica a Dica, né? Você usar figura, você usar gráficos, né? Você usar tabelas lá no seu referencial teórico, você explicar imagens, enfim, colocar fluxograma, né? Então, tudo isso, certo? Então, você pegou uma imagem de um outro trabalho, você pode citar a imagem também. Imagem a gente também cita, gente. Não precisa eu desenvolver a imagem, eu desenvolver o gráfico. Claro que se eu desenvolver, é ótimo, maravilha também. Normalmente, a gente desenvolve os gráficos lá nos resultados, né? Os nossos próprios gráficos, as nossas tabelas, enfim. Mas a gente também pode citar de outros trabalhos, certo? Então, é bom aí utilizar. E agora o artigo ou paper, certo? O artigo, normalmente, ou paper, né? O artigo ou paper, eles têm número máximo de páginas, certo? Então, por exemplo, um artigo com 30 páginas, normalmente o pessoal não aceita, tá? Mas também vai depender, pode ter, como eu sempre falo, gente, não leva isso tudo para o extremo. Sempre você verifica como isso se adequa para a sua realidade, tá? Então, os artigos científicos, eles são, e os papers principalmente, um paper de 5 páginas o pessoal já começa a aceitar. Por quê? Porque não tem aqueles elementos todos, né? Não tem capa, não tem sumário, não tem nada. Então, já é começar a escrever mesmo. Então, às vezes, os papers são bem pequenininhos. Essa é a diferença. Os artigos científicos e os papers podem variar de 5 a 20 páginas, certo? Já vi artigo com 22, com 25, acho que 25 foi o máximo que eu vi permitido, certo? Mas aí você precisa verificar qual é a quantidade máxima que a sua instituição exige no seu artigo ou no seu paper. Então, basicamente, o número de páginas é isso, certo? Resumindo, pré-projeto de 20 a 25 páginas, monografia no mínimo 35 páginas, artigos e o paper de 5 a 20 páginas, todos com ressalvas, dependendo do que a sua instituição vai exigir. Calma, não vai embora ainda. Se você chegou até aqui e está totalmente perdido ou travado na elaboração do seu TCC e precisa de um guia para te ajudar em todas as etapas do seu trabalho, eu quero te apresentar o meu livro digital, o Guia Prático do TCC Aprovado. Esse guia vai ser o seu GPS e você vai ter acesso a todo o passo a passo para elaborar seu TCC de uma vez por todas, sem complicação. O Guia Prático do TCC Aprovado já ajudou centenas de alunos a serem aprovados no TCC. Para mais informações, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo.